Ruth, capítulo 1, versículo 16. Irmãos, o nosso estudo hoje foi solicitado pela nossa irmã Silane. Houveram algumas variações do estudo, né? Noemi, Ruth, Noemi, Elimeleque, né? Então, são variações, né? Então, nós vamos tentar falar aqui no livro de Ruth tudo aquilo que nós entendemos que seja necessário para a nossa vida, para o nosso entendimento, para o nosso crescimento espiritual. Ruth, capítulo 1, o versículo 16 e 17. Eu gostaria de convidar todos para que lessem comigo. Disse, porém, Ruth: não me inches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Meus irmãos, eu tenho um apreço em particular por esse texto. Mas primeiro, Ruth é chamado de a novela da vida real. Então, um roteiro para uma novela. Eu creio que a Record já deve ter passado novela sobre Ruth, né? É o roteiro de uma novela, o roteiro de uma história, a história de uma vida. Novela é uma história de uma vida, né? E esse roteiro aqui, essa história de Ruth, é uma história muito comum. Todos nós conhecemos histórias como esta do livro de Ruth. Eu tenho certeza que você conhece ou já ouviu falar de pessoas que deixaram a sua cidade, foram embora para outro lugar, buscando a sorte grande, ou buscando melhorar de vida, buscando um lugar onde vai ter trabalho, buscando um lugar onde vai ter recursos, né? E aí deu tudo errado. E eu falo com vocês que isso é tão sério, que até mesmo dentro da perspectiva da igreja, isso pode acontecer. É a história que também nós estamos sujeitos se nós não observarmos alguns princípios das Escrituras Sagradas. Mas antes de entrar propriamente aqui no estudo do livro de Ruth, eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês, porque é estudo, né? Então vocês vão falar um pouco também, é diferente da temática da pregação. Então perguntas, não são perguntas difíceis, são perguntas simples, que vocês têm condições de responder, né? A primeira pergunta, e essa aqui é muito fácil, né? Vocês podem olhar aí o livro de Ruth, não tem problema nenhum não. A primeira pergunta, ela vai ser feita com base no capítulo 1. Por que Elimeleque e sua família saíram de Belém para poder morar em Moabe? O que aconteceu? Para que eles deixassem a terra deles e fossem morar em Moabe, um país cujo povo é inimigo do povo judeu. Então, levanta a mão aí os irmãos que saberiam dar a resposta para nós. Qual foi o motivo? Levanta as mãos. Isso. A Thelma levantou a mão também, Thelma? Não? Então, quem levantou a mão aí? Presbítero Dionésio, qual foi o motivo? Fome. Não é um motivo justo? Você está num lugar, você está passando fome, tem uma coisa errada. Você tem que resolver o problema da fome, né? Então você tem que ter uma atitude. Então a fome, ela tem que provocar reação em alguém, né? Tem gente que não é provocado, né? Às vezes você ajuda a pessoa vive de ajuda a vida inteira. Ela fica acostumada a receber ajuda. Então ela não tem reação, né? Então a fome com certeza é um motivo justo para alguém largar tudo e tentar melhorar de vida. Então, em tempos de crise, nós não podemos deixar, meus irmãos, de buscar a direção de Deus. Porque se nós tomarmos decisões por conta própria, ainda mais envolvendo a família, nós podemos impactar a nossa família de forma negativa. Se você é sozinho,
tá, um jovem, adulto, sozinho, né, mora na casa dos pais, e você quer sair para se arriscar, você sabe que você tem a casa dos pais para voltar. Agora, se você é casado e tem família, você não sai se aventurando, porque se der errado, você jogou mais alguém numa situação difícil. Então, quem é solteiro, quem é sozinho, se arrisca, se aventura. Deu errado, volto, eu tenho uma casa para voltar, papai e mamãe. Mas se eu sou casado, tenho esposa, tenho esposo, tenho filhos, então eu tenho que pensar bastante. Então, nós precisamos buscar a presença de Deus em toda decisão da nossa vida, porque as nossas decisões, sejam elas de mudar de cidade, mudar de trabalho, mudar de igreja, essas decisões, elas podem impactar a nossa família de forma negativa. Pode não sair do jeito que nós planejamos, né? A segunda pergunta aqui, Ruth, ela tomou uma decisão diferente da sua concunhada, e ela resolveu permanecer com Noemi, mesmo depois da morte do Elimeleque, do seu próprio marido, do seu cunhado. Ela resolveu permanecer com Noemi. Por quê? Por que ela resolveu permanecer com Noemi? Porque ela não fez como fez a concunhada dela. Voltou para os pais, ficou na própria terra, voltou para a casa dos pais, foi procurar constituir uma própria família. O que fez a Ruth permanecer com Noemi? Quem quer falar para nós aí? Ó? Eu sei que é uma pergunta mais subjetiva, não tem uma resposta tão clara, né? Mas você com certeza tem um parecer sobre o posicionamento. A Aline quer falar, quem mais? O que levou Noemi, a Ruth, a permanecer com a sogra? É tanta história, né, de sogra, né, gente? De nora que não se dá bem com a sogra, né? E aqui é uma história totalmente o contrário, né? A nora foi uma filha para a sogra. A sogra foi uma mãe para a nora. Então qual foi o motivo? Aline, qual foi? Duas coisas: fidelidade e compromisso com a sogra e conversão. Ela foi convertida no tempo que ela conviveu com a sua sogra ali na terra de Moabe. Ela era dali, chega a sogra, e ali os filhos se enamoram, as moças se casam ali. Então, naquele período que ela conheceu a sua sogra, e o marido, e o sogro, ela foi convertida. E a prova disso é o próprio texto. Ela não está saindo apenas por amor à sogra, ela gosta da sogra, mas a coisa é muito mais do que isso. Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, pousarei eu. Ela revela aqui fidelidade e compromisso com a sogra, mas ela fala: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor. E aqui Senhor com todas as letras maiúsculas, para ficar bem evidente para nós que o Senhor que ela se refere não são os deuses de Moabe, não são os deuses de seus pais. A palavra Senhor aqui é a palavra usada para Jeová. Então o nome de Deus era um nome tão sagrado que eles não pronunciavam esse nome. Esse nome era juntado com outro nome de Deus para que pudesse ser pronunciado. Então aqui a expressão Senhor com as letras maiúsculas deixa evidente para nós. Ela tem ciência do que está fazendo. Ela não está indo em nome do Deus de Moabe. Não, o meu Deus mandou acompanhar a minha sogra. Eu sou uma mulher muito religiosa aqui em Moabe. Não, ela acompanha a sua sogra porque ela está convertida ao mesmo Deus da sua sogra. E aí, meus irmãos, nós aprendemos algo importante. Nos momentos difíceis é que o caráter se revela. Então, nos momentos difíceis da família, no café, aí se revela o verdadeiro caráter. Aí se revela quem é convertido. Então, é nos momentos difíceis
que você vê quem é fiel a você, na família, no trabalho, na igreja, que você vê quem é fiel a Deus, quem é comprometido com Deus, quem está convertido de fato a Cristo. Esse livrinho é pequeno, 4 capítulos, né? Vamos olhar o capítulo 2 aí. Capítulo 2. Vamos fazer até o seguinte. Primeiro capítulo, vocês podem me interromper, depois eu vou lá para as perguntinhas. Uhum. Sim. 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 E como ela era convertida ao Senhor, com certeza ela aprendeu a Torá com a sua sogra. E a Torá, ela ensina, né? O primeiro grande mandamento, amarás o Senhor teu Deus. O segundo, amarás o teu próximo. E como uma cristã, ela poderia ter pensado, sim, concordo com você, como a nora dela. Seria mais fácil ela ficar. Mas agora ela era uma cristã. O que tinha para ela na terra dela? Deuses que ela havia rejeitado, né? E ali tinha uma pessoa que era irmã dela em Cristo e que era idosa. E vocês lembram, algumas semanas atrás, nós falando acerca disso no domingo à noite, né? Quando Paulo fala sobre as viúvas, verdadeiramente viúvas, né? É porque as duas classes de pessoas necessitadas eram os órfãos e as viúvas, né? Porque a mulher, ela era totalmente dependente do homem. Então, se porventura ela ficasse viúva e não tivesse um filho que pudesse ampará-la, ela estava sozinha. E ela estava sujeita, inclusive, à violência. Não havia proteção alguma para a mulher. Não havia lei Maria da Penha, não havia delegacia da mulher, não havia nada disso. Então, era um mundo muito violento, o mundo daqueles dias. Dentro desse capítulo primeiro aí, alguém mais quer fazer alguma colocação? Pode fazer, gente. Capítulo 2. Quem era Boaz? Qual era a relação dele com Noemi? Olha o capítulo 2 aí, todos vocês podem olhar. Quem souber, levanta uma das mãos. Quem souber, levanta uma das mãos. Quem era Boaz? Qual a relação? A Silane já está ligada lá. Ela pediu esse estudo, ela está afiadíssima em Ruth. Quem mais gostaria de falar aí? Quem era Boaz? Qual a relação dele com Noemi? Silane, conta para nós aí. Parente e resgatador. O que a gente aprende com isso, irmãos? Família. É aquilo que o Dionésio começou a falar, o presbítero Dionésio começou a falar. Deus pode e com certeza vai usar pessoas na rede dos nossos relacionamentos familiares para trazer provisão, para trazer cuidado. Foi o que Paulo fala, né? Se a viúva tem filhos ou netos, que eles aprendam primeiro a cuidar dos da própria casa, né? Então você ora pedindo a Deus um socorro, né? Mas a própria família. E aí o papel da igreja, né? O papel dos diáconos especialmente, né? Quando vão visitar pessoas carentes, de se informar se aquela pessoa tem familiares. Se essa pessoa tem parentes? Tem filho, tem filha, tem neto. Então o que tem que ser feito? Prestar o socorro inicial àquela pessoa, se é alimento, se é medicação,
E o segundo papel, então os diáconos prestem atenção nisso, procurar os familiares daquela pessoa. Então, se tem conhecimento e aquela pessoa tem familiares vivos dentro da própria cidade, por que essa pessoa está passando por necessidade? Por que está precisando de cesta básica de igreja, se tem um filho, uma filha, né, se tem irmãos com saúde, com recurso financeiro? Ué, o que está acontecendo? Então, é preciso observar isso. Porque a provisão de Deus, Ele provê dentro da própria família. Aí você fica orando, Senhor, manda ajuda, ajuda dentro da própria família. E você vai ser instrumento de Deus para chegar naquela família. O que está acontecendo? Ó, levei um socorro para o seu pai. Fui informado que seu pai está passando necessidade, levamos a uma cesta com muito carinho. O que está acontecendo? Vocês estão tendo dificuldade para poder ajudá-lo? Fala para nós aí. Abrir o jogo mesmo. Porque se for negligência, né, o filho que não tem zelo dos seus pais tem que ser confrontado mesmo. Esse é o papel nosso, irmãos, crentes. Nós somos profetas. O profeta confrontava mesmo. Então o diácono não é bonzinho, não. O diácono não é carregador de comida, não. O diácono é alguém que confronta, para que as famílias vejam a sua responsabilidade e cumpram o seu papel. Aí se a família não quer cumprir o papel, a família foi esclarecida, a igreja vai continuar ajudando normalmente. Mas então a gente aprende aqui, ó, Deus pode usar pessoas dentro da própria rede de relacionamentos da família, em tempos de necessidade. Uma segunda pergunta aqui, e depois eu abro espaço para vocês comentarem o capítulo 2. Como Boaz tratou Ruth quando a encontrou colhendo espigas em seu campo? Como Boaz tratou Ruth quando a encontrou colhendo espigas no campo? Como é que ele a tratou? Ele viu aquela mulher lá pegando espiga, não era funcionária, não era pessoal que estava acostumado a trabalhar para ele. O que ele fez? Deu uma chamada nela. O que essa dona está fazendo aqui? Como é que foi a história? Quem sabe contar para nós? Ó? A Aline sabe, mas quem sabe contar a história para nós aí? Vocês sabem, gente. Todo mundo sabe contar essa história? Vocês estão inibidos? Aline, conta para nós a história. Como é que foi? Então, ele buscou informações, né? Saber quem era ela. E como é que ele a tratou? Depois que recebeu as informações, o que ele fez? Foi gentil com ela, né? Chegou para ela, falou com ela, ó, minha filha, fica aqui trabalhando com as minhas moças, não vai para outro campo não, aqui tem proteção para você, né? Já estava apaixonadinho por ela, né? Porque ela era moça bonita e ela tinha uma boa fama de que ela deixou a sua própria terra para cuidar da sua sogra. Ela não permitiu que a sua sogra voltasse sozinha, mas ela largou os seus pais, ela largou sua família, largou tudo, por amor à sua sogra. Subiu no conceito. Era conversa só na cidade, gente. Em Belém só tinha uma conversa. Vocês viram? Noemi voltou. Vocês viram? A nora voltou com ela. A nora gosta, a nora foi no campo. A Noemi, coitada, não aguenta mais para a lavoura. Ela não aguenta levantar um balaio de café, não. Lá não era café, né? Ela não aguenta levantar um balaio dos grãos, não, né? Mas a nora dela é jovem, foi lá trabalhar. Trabalhou e levou comida para as duas, né? E aquilo ali cresceu no conceito, né? É a mulher virtuosa que a Bíblia fala em Provérbios 31, né? Então, mulher virtuosa, ela cresceu no conceito da cidade toda. E o Elimeleque, que não era bobo nada, né? Ele também ficou admirado, né? Elogiou a lealdade dela, garantiu proteção. O Elimeleque, o Boaz, o Elimeleque já tinha morrido, era o sogro, né? O Boaz ficou encantado, né? Então o Boaz prometeu ali para ela proteção, prometeu para ela provisão, deu garantia de serviço durante todo o período da colheita, né? Então a bondade e a generosidade, ela se manifestou ali, naquele momento tão vulnerável, por meio de um parente. Então Deus usou um parente para poder abençoar Noemi. Nesse capítulo 2, vocês querem fazer um comentário, gente? Pode comentar aí, um capítulo muito bonito, né? É bonito, né? Essas histórias assim, românticas, né?
Você vê essas histórias, é bacana, né? E aí, tem algum comentário aí que vocês querem fazer? Capítulo 2? Então vamos para o capítulo 3, então. Noemi, ela não era boba nada, né? Ué, por que a Ruth mal chegou, já arrumou serviço, e o dono da propriedade ainda trata ela com mais gentileza, com bastante cuidado. Então a Noemi, que não era boba nada, ela instruiu a Ruth, para a Ruth fazer alguma coisa, né? Você até riu lá, né? Ela instruiu a Ruth. E aí? Qual foi a instrução que ela deu para a Ruth? Pensa aí, gente. Olha o capítulo 3 aí. Ela deu uma instrução para a Ruth, né? Uma instrução para a Ruth. Ela tinha uma preocupação. Qual era a preocupação dela com a Ruth, gente? Qual era a preocupação? Era uma viúva nova. Casar, ter família, ter filhos, né? Ela estava preocupada que ela tivesse uma família. Já sai cheia de alegria. Noemi significa o que, gente? Noemi. Noemi, amarga. Não, Noemi é doçura. Noemi é doçura. Quando ela chega, as mulheres falam assim: Noemi voltou, Noemi voltou. Não me chamem Noemi, me chamem Mara, que a minha vida agora é amarga, né? Porque tem nome de Mara, né? O significado, né, gente? É bravo o significado, então não esquece o significado aí, né? Então, a vida dela agora era amarga, a vida dela, né? Então, me chamar em Mara, não me chamem de Noemi, né? Então, meus irmãos, olha só, ela estava preocupada com Ruth. Ela não queria que Ruth ficasse amarga, como ela ficou amarga. Aí ela deu uma instrução. Qual foi a instrução que ela deu? Quem quer falar para nós, levanta a mão aí, ó. A Alice está doida para falar, Alice. Então vê que Alice quer. Fala, Alice, conta para nós. Isso aí, ó. Toma um banho, passa lá o perfume, né? Toma um banho de espuma, né? Um banho, passa um creme no corpo, né? Passa um creme nessa cabeleira sua, coloca o vestido mais bonito, né? E vai lá, vai ter a festa lá da colheita, da gratidão. Vai lá na festa lá. E determinada hora tinha que fazer uma coisa muito esquisita para nós. O que ela tinha que fazer? O que ela tinha que fazer? Ela tinha que fazer um negócio estranho demais. Oi? Deitar aos pés de Boaz. Depois que todo mundo estivesse dormindo, ela ia procurar onde o Boaz estava e ia deitar lá nos pés dele. Aquele ato significava que ela estava pedindo a proteção de Boaz para a vida dela. Ela estava pedindo que Boaz a recebesse como esposa. Então, a Noemi armou tudo. Ela viu que o Boaz estava apaixonado. A Ruth era uma moça trabalhadora, né? A cidade toda comentava a virtude dela, né? O Boaz precisava, já era um coroa, né? Precisava se casar. Então ela cria toda aquela situação. Está nos versículos 3 e 4 aí, né, irmãos? Aí ela fala: quando ele repousar, notarás o lugar que se deita, então chegarás, lhe descobrirás os pés e te deitarás, e ele vai te dizer o que deve fazer. Então, Boaz de madrugada acorda, né? Festa, tomou vinho, estava, né? Cabeça meio assim zoada, né? Apagou, né? De madrugada acorda, tem uma mulher lá, aos pés dele, né? Ele levou um baita susto, né? Aí o que ele faz? O que ele fala com a Ruth, gente? Olha aí o capítulo 3 aí, ó. Ele vai falar alguma coisa com ela. O que ele fala com ela aí? O que ele fala com a Ruth? Se quiser ler, pode ler. Se quiser comentar, pode comentar. Elogiou ela, né? Elogiou muito, né? Bendita és tu.
Dá para perceber a idade dele pela própria fala, né, gente? Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira. Qual foi a primeira benevolência que ela tinha feito? A primeira benevolência que ela tinha feito, qual tinha sido? Acompanhar a sogra. Foi a primeira benevolência. A última benevolência agora era maior do que a primeira, né? Porque ela não só, ela pede a proteção para ele ser o resgatador da família. Aí ele fala aqui, ó, não foste após jovens. Ô gente, qualquer um estava de olho em Ruth. Onde Ruth fosse ali, ela tinha candidato, ela tinha pretendente, com certeza. Toda a cidade sabia que ela era mulher virtuosa. Então ele faz um elogio para ela, né? E ele então menciona que ele tem interesse, sim, em assumi-la, né? E ser o resgatador da família. Só que a família tinha um outro parente que era resgatador. O resgatador era alguém que tinha posses e ajudava um membro da família pobre que tinha perdido os seus bens. Então ele ajudava comprando de volta aquela propriedade, restituindo aquela propriedade de volta para aquele seu parente. Então havia um outro resgatador na história aqui. Então no capítulo 3, nós vemos a ação de Noemi, a obediência de Ruth e a ação de Boaz, elogiando Ruth e deixando bem claro que ele ia fazer alguma coisa para mudar a sorte de Noemi. Dentro desse capítulo 3, aí, vocês querem comentar, gente? Algum comentário, Solane? Dentro do capítulo 3? Uhum. Muito diferente. E ela não era obrigada a se casar com Boaz. Havia outros homens, jovens e ricos, que com certeza a receberiam como esposa. A fala do Boaz é muito clara. A benevolência foi muito maior. Ela podia escolher. Ela vai até Boaz por causa da sogra. Ela vai até Boaz. É claro que havia um interesse romântico ali também, né, gente? Ela foi bem tratada com carinho, né? É lógico que houve um interesse romântico, mas ela foi por causa da sua sogra. Ela poderia ter ido atrás de outros jovens e ricos, com certeza. O texto aqui é muito interessante, né? Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Gente, a fama dela era elevadíssima. Ou seja, ela fez a benevolência muito maior agora. Procurar um parente da família, que não era jovem, que tinha recursos, mas ela poderia ter procurado quem ela quisesse. Por causa da sogra, ela vai até Boaz. Capítulo 4. O que Boaz fez para resgatar Ruth legalmente? O que ele fez para resgatar Ruth legalmente? Então ele não podia simplesmente casar com a Ruth. Se ele fizesse isso, não tinha sido o procedimento legal, ela seria esposa dele. Mas nada poderia ser feito em relação a Noemi. Então não é só o casamento não resolvia nada. Tinha um resgatador acima dele. Se ele apenas se casasse com Ruth, né, o resgatador acima, que tinha o direito, poderia comprar a propriedade de Ruth, da Noemi, a hora que ele quisesse, e fazer o que ele quisesse com aquela propriedade. Então, o que ele faz legalmente? Oi? Então, os negócios eram feitos no portão da cidade, né? Então, ele, perante os anciãos da cidade, ele chama aquele que é o resgatador. Dona Eliane? Sim, 10 homens como testemunhas, né? Então, pega os anciãos,
10 testemunhas, chama aquele que é o resgatador. O resgatador é uma pessoa boa. Ele tem interesse em resgatar aquilo que Noemi perdeu. Aí o Boaz joga a bomba para cima dele. Qual que é a bomba? Mas quem pegar a propriedade tem que casar também com a Ruth, por causa do filho de Noemi, para que ele tenha descendência. Ele já tinha uma família, ele já tinha os seus descendentes, ele não queria dividir, não é isso que o texto fala? Vamos olhar o texto aí. Disse ao resgatador, versículo 3, versículo, lê para nós, fazendo um favor então, Alice. Então, a herança, ele não podia resgatar, ele não podia tomá-la como esposa por causa da sua herança, ia comprometer a sua herança. Para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha herança. Se ele resgata a Ruth como esposa, ele tem que dividir os seus bens agora com os filhos que vai proceder dela. O primeiro filho que vai proceder dela é dado como se fosse de Noemi. E os outros filhos é dele mesmo. Ele tem que dar presente para esses filhos. Ao primogênito você dá a herança. O primeiro filho dela ia ser o primogênito da família de Noemi. Ele ia ter que dividir a primogenitura entre o primeiro filho dele e o filho que ele tivesse com Ruth. Aí ele não dá para ele. Então, não dá para mim. Então eu assumo tudo. Se quiser uma coisa, tem que pegar tudo. É o pacote completo, né? Não dá para mim. Redime você, então. Então, ele usa todo o processo legal. Ele trabalha com transparência, honrando a Deus. Meus irmãos, tudo tem que ser feito com transparência. Tudo tem que ser feito com clareza. Porque com transparência, com clareza, nós vamos honrar o nome do nosso Deus. Nós vamos honrar a nossa fé. As pessoas vão ter o que dizer de nós. Então, irmãos, nos nossos negócios, né, nos nossos relacionamentos, na nossa vida, façamos tudo com muita transparência, como fez Boaz. Então Boaz, ele foi, chamou as autoridades, deixou tudo bem claro para ele, e então ele vai e assume. E aqui o texto fala para nós, no versículo de número 7, um costume, ele pegava uma nota promissória e assinava a nota promissória, não é isso? Assinava lá, registrava no cartório a assinatura, é isso mesmo? Não, né? O costume era diferente, né? Alguém lê para nós o versículo 7 do capítulo 4 aí. Né? Então tirava o calçado, né, e o dava ao seu parceiro. Vamos confirmar o negócio, né? O Juninho tirou o tênis dele, eu tiro o meu sapato aqui, ó. Toma lá, dá cá, negócio fechado, as testemunhas estão presentes aqui, ó. Então agora eu assumo lá e você assume aqui, está tudo resolvido, né? Então, Boaz, ele usa os meios legais. Vamos agora trabalhar aqui o livro de Ruth. Quando se passa a história de Ruth? Quem sabe? Quando se passa a história de Ruth? Quem sabe levanta a mão para nós aí, ó. Para ver quantos de vocês estão ligados aí, ó. Levanta a mão aí para mim poder ver aí. Todos vocês aí, ó. Levanta a mão. Silane, fala para nós, Silane. Logo no primeiro versículo. Lê para nós, Silane, o primeiro versículo. Está tudo explicado. Está tudo explicado. Por que aquele Meleque toma a decisão que tomou, o presbítero Dionésio? Foi nos dias em que julgavam os juízes. Meus irmãos,
no dia em que julgavam os juízes, o estado emocional, o estado espiritual, o estado financeiro do povo, como é que era? Era o dia que as coisas estavam às mil maravilhas. Não, meus irmãos, foi tempo marcado por extrema instabilidade. Instabilidade espiritual. Eles estavam afastados de Deus. Abra sua Bíblia em Juízes. Vamos abrir no capítulo 3. Uma das irmãs que não tenha lido, lê para nós o versículo 7 do capítulo 3 de Juízes. Está muito no começo do livro, né? Vamos lá para o capítulo 10, então. Capítulo 10, versículo 6. Um irmão agora ali para nós aí, uns homens. Juízes 10, 6. Então percebem, meus irmãos? Tanto no começo do livro, como no meio do livro, como no final do livro, a máxima encontrada vai sempre ser essa: após a morte de cada juiz que Deus levanta para liderar o povo volta ao pecado. Então morre o juiz, todo mundo começa a cometer pecado de novo. E qual é o pecado que eles cometem, gente? Adultério? Idolatria. Eles adoram aos deuses. Lá no começo, aos Baalins. Lá no capítulo 10, a situação já piora, né? Eles adoram aos Baalins, a Astarote, deusa da Síria, a Sidom, deus de Moabe, aos filhos de Amon, os filhos dos filisteus. A adoração só vai aumentando, né? O panteão, conjunto dos deuses, né? Só vai aumentando cada vez mais. Tempo de instabilidade espiritual. Eles estavam afastados de Deus. E você vai perceber isso no livro todinho. Eu peguei esses 2 versículos porque eles têm a característica de apresentar a situação sem acrescentar um outro elemento no meio, que vai acontecer com os outros textos, que já vai mostrar o castigo. Esses 2 versículos, eles mostram para nós com clareza que era um tempo de instabilidade espiritual, porque eles se afastaram de Deus e começaram a adorar os deuses dos povos ao redor. Foi um tempo também de instabilidade administrativa. Foi um tempo também de instabilidade financeira. Volta lá no capítulo 3. Uma das adolescentes vai ler para nós agora ali. Uma das adolescentes. Juízes, capítulo 3, versículo de número 8. Então, olha só. Como eles desobedeceram, como eles se afastaram, como eles começaram a adorar deuses, então Deus mandou os inimigos sobre eles. E os inimigos agora começaram a ter poder sobre a vida deles. E quem teve poder foi o rei da Mesopotâmia, Cusã-Risataim. Era o rei. Ele teve poder sobre eles durante quanto tempo? 8 anos. Olha que castigo duro. Durante 8 anos, eles ficaram sob o poder de Cusã-Risataim, o rei da Mesopotâmia. Melhoraram? Olha o capítulo 6, os versículos 2 e 3. Capítulo 6, os versículos 2 e 3. Lê para nós quem achou. É isso mesmo.
Ou seja, a situação administrativa é que agora os inimigos dominavam sobre eles. Os inimigos governavam. Eles não tinham um líder sobre eles. Então os inimigos iam e governavam. Um período de 8 anos, um período de 2 anos, um período de 10 anos. E nesse período que os inimigos governavam, quando chegava o tempo da colheita, eles chegavam. Queremos o nosso imposto. Então agora eles começam a cavar buraco nas rochas, começam a buscar lugares para poder esconder o mantimento. Eles começam a passar fome, porque eles têm que entregar parte da colheita deles. Eles têm que entregar para os seus inimigos, que agora dominaram a região e exigem os seus impostos. Olha no capítulo 13. Será que a coisa vai melhorar? 8 anos sofrendo com o povo. Depois tem que esconder comida para não passar fome. Gente, esse povo vai converter, esse povo vai se arrepender, ninguém suporta um negócio desse. Olha o capítulo 13, versículo 1. Alguém lê para nós. Agora piorou. Agora eles foram entregues aos filisteus por 40 anos. Meus irmãos, as consequências do pecado e da idolatria era que a nação era governada por estrangeiros durante um período que podia ser curto ou um período que podia ser muito longo, como foi o período dos filisteus. As plantações ficavam comprometidas, eles passavam necessidade, eles passavam fome e tinham que fugir da terra para outro lugar. É o tempo, gente, que Elimeleque e Noemi viviam. Instabilidade espiritual, afastamento de Deus. Instabilidade administrativa, os estrangeiros governavam o país. Instabilidade financeira, suas colheitas eram pagas como impostos para os povos que dominavam sobre eles durante aquele período. E eles eram culpados. Por quê? Porque eles abandonavam o Senhor. E então o Senhor mandava o castigo sobre a vida deles. Então, meus irmãos, o livro de Ruth se passa no período dos juízes. Esse período de grande instabilidade espiritual, administrativa, financeira, emocional. E é nessa época difícil que essa família toma a decisão que tomou. Uma decisão tão drástica. Deixar Israel, a terra prometida, para poder buscar sorte no outro lugar. Será que iriam achar sorte no outro lugar? A terra não estava produzindo, não é porque a terra era ruim, era porque eles estavam em pecado contra Deus. E o pecado sempre vai achar aquele que o comete. Então não adiantava fugir para outra terra. A calamidade haveria de encontrá-los, e encontrou mesmo. Aí nós temos a primeira lição aqui. Uma decisão errada pode afetar a família toda. Prestou atenção? Uma decisão errada pode afetar a família toda. Então, está o Gabriel e a Kenny aqui, casal novinho, né? A Sheila, que também é ela, mas o Gabriel é também casal novinho, né? Os casais novos têm que tomar decisões, né? E precisam tomar muito cuidado, né? Porque uma decisão precipitada pode colocar a perder tudo. Então, uma decisão errada, né? Deixaram sua terra e foram buscar refrigério na terra dos deuses. Deixaram a terra do seu Deus para buscar refrigério na terra dos deuses. Consultar a Deus, irmãos, tem que ser a primeira atitude nossa. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Alguém dá uma olhada para nós aí. Tiago, capítulo 1, versículo 13 e versículo 15 também. Lê para nós quem achou. É isso mesmo? Será que eu errei o texto? Tiago, deixa eu conferir aqui. Acho que eu errei o texto. Tiago, capítulo 1.
Eu me enganei com o texto aqui. Deixa eu achar o texto aqui. É o capítulo 3. Capítulo 3. Deixa eu ver aqui. Minto. É o capítulo 4, versículo 13 e versículo 15. É rei feio, hein? É capítulo 4, Tiago, capítulo 4, versículo 13 e 15. Dona Eliane, lê de novo, fazendo favor. O 15. Elimeleque e Noemi não fizeram isso. Não buscaram a vontade de Deus. Porque se tivessem buscado a vontade de Deus, o Senhor tinha levantado um profeta e teria dito para eles que não adiantava ir para Moabe, que o problema deles era o pecado. Enquanto o pecado não fosse confessado, enquanto não houvesse arrependimento, não haveria bênção. Um exemplo que nós temos de buscar a vontade de Deus e ser bem-sucedido, e não buscar a vontade de Deus e ser mal-sucedido, foi Davi. Davi, toda vez que ele buscava a vontade de Deus, Deus respondia na hora. No dia que ele não buscou a vontade de Deus, ele cometeu adultério e homicídio. Isaac e Rebeca buscaram a vontade de Deus para saber acerca das crianças. Estava grávida de gêmeos. Deus respondeu, explicou para eles. Os meninos cresceram, pararam de buscar a vontade de Deus. Você busca a vontade de Deus? Deus te abençoe. Você para de buscar a vontade de Deus, faz as coisas da sua própria maneira, não vai dar certo. Então, essa é a primeira lição. Uma decisão errada pode comprometer toda a família. Vai tomar uma decisão sobre a sua família? Então, ora a Deus. Busca a presença de Deus. Pede iluminação de Deus. Dentro desse ponto aqui, alguém quer comentar, irmãos? Vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, tá? Segunda lição. Ser fiel em tempos difíceis é o melhor caminho. Ruth, o texto que nós lemos, o capítulo 1, versículo 16. Aqui nós encontramos ela falando: não me instes para que te deixe, me obrigue a não seguir-te. Onde quer que fores, irei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então nós encontramos aqui a fidelidade em tempos difíceis. Eu tenho muito apreço por esse texto. O nosso convite de casamento há quase 38 anos, Eliane? Estava lá esse texto de Ruth, capítulo 1, os versículos 16. Então, um texto muito precioso. É em tempos difíceis que você vê quem é fiel. Gente, a vida, ela pode trazer perda inesperada. Saiu para dar tudo certo, deu tudo errado. Não ficaram ricos, o marido morre e os filhos morrem também. E Noemi agora está sozinha com 2 noras viúvas e ela não tem mais o que fazer da vida. Agora ela está totalmente desesperada. Aí nós pensamos, mas por que Deus permitiu isso? Deus permite as crises para nós voltarmos para a presença dEle. A única maneira de Noemi voltar era por meio daquela crise. Então agora o marido morreu, os filhos morreram. Agora ela tem que voltar, não dá para ela ficar mais ali. O filho pródigo não foi a mesma coisa? Quando veio a crise, quando estava insuportável, quando ele desejava alimentar-se da mesma comida que era dada aos porcos, quando ele teve que cuidar de porcos, que era uma coisa horrenda para um judeu, aí não volta. Os trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, tem trabalho, tem segurança, e eu aqui estou padecendo. Então, ser fiel em tempos difíceis é o melhor caminho. Tem gente que no tempo difícil faz tudo errado. O casamento está complicado, abandona o casamento. Olha que absurdice, não estou bem na igreja, não, abandona a igreja. Não estou bem no trabalho, abandona o trabalho sem ter outro em vista. Então, meus irmãos, isso é agir sem pensar. Nós não podemos tomar decisões precipitadas assim. Então, as crises é para nós avaliarmos a questão. É para nós pensarmos onde nós estamos errando. A crise na vida do cristão é para mostrar para o cristão que ele está errando em algum lugar. E ele precisa consertar. Então, no tempo de crise, se manifesta a conversão. Você sabe quem é crente na hora da crise. E não foi acontecer com Ruth?
Na hora da grande crise, ó, agora, gente, agora acabou tudo. Agora eu estou viúvo e vocês estão viúvas também. Ó. Cada um vai para a casa dos seus pais, vai cuidar da vida de vocês, vai ter família. Agora é na hora da crise. A órfã, né? Chora um pouquinho, eu vou ficar, mas é pouquinho, né? Eu vou ficar com o papai e mamãe e vai embora para a terra dela, para o lugar próprio dela. Já a Ruth não. A Ruth manifesta a conversão verdadeira. Ela havia sido convertida a Jeová, ao Senhor, ao Deus de Israel. Não havia nada para ela naquela terra. Se a sogra dela fosse, ela estaria desamparada ali. Não tinha mais nada para ela. O Deus que ela servia agora não eram os deuses do seu próprio povo. Ela seria rejeitada dentro da sua própria casa. Ela seria uma pária, ela seria alguém desprezada. Então ela resolve seguir a sua sogra. A verdadeira conversão se revela na crise. Então quando você passar por uma crise muito grande, desespera não. Ah, está doendo muito, mas não é o fim não. De repente é necessário chegar ao fundo do poço para a pessoa acordar para a vida. Tem gente que é assim. Enquanto não chega no fundo do poço, enquanto não sofre bastante, a pessoa não coloca a mão na consciência, eu tenho que voltar. Eu tenho que tomar um jeito na minha vida e retomar a minha caminhada. Essa foi a segunda lição, né? Ser fiel nos tempos de dificuldade é o verdadeiro caminho para revelar a verdadeira conversão. Vocês querem comentar, gente? Podem comentar. Vou pensar que está todo mundo ou entendendo tudo ou entendendo nada, hein? A terceira lição. Gente, olha que coisa doida que nós temos aqui em Ruth. Ruth, capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 3. Um de vocês lê bem alto aí. Lê bem alto para todo mundo ouvir. Tem uma palavra muito estranha aí. Alguém lê bem alto para todo mundo ouvir. Qual a palavra estranha que tem aí, gente? Oi? Casualidade, né? Por casualidade, por sorte, que sorte que eu tive hoje, né? Mas que sorte eu encontrei, estava passando, encontrei com uma pessoa, que sorte, aquela pessoa resolveu o meu problema. Irmãos, não existe casualidade. Essa é a forma que o autor humano descreve a providência eterna de Deus. Por casualidade, ela foi trabalhar por casualidade, né? Ela se encontrou, cadê aqui? Por casualidade, né? Ela se encontrou com Boaz. Ela se foi, chegou ao campo, apanhava espigas e por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz. Ela está aqui no Alto Caparó, está no meio das lavouras aí, né? De repente ela sai da lavoura do... Qual lavoura que é junto à sua lavoura ali perto ali? É perto da sua ali? Do Lis. Ela saiu da lavoura do Juninho e entrou na lavoura do Lis por casualidade, né? Não teve casualidade não, gente. Então, é a providência eterna de Deus, né? É Deus conduzindo as coisas conforme a sua própria vontade, né? É Deus agindo de forma extraordinária. Então, não existe casualidade. Se acontecer algo assim, né? Gente, vocês não acreditam a sorte que eu tive hoje? Não é sorte não, gente. É Deus. É Deus agindo. É Deus providenciando, quanto mais em relação a nós, os servos dele. Então, essa palavra casualidade, ela nos traz uma lição muito preciosa, né? O nosso Deus, ele age por nós. O nosso Deus luta por nós. O nosso Deus tem interesse em nós. O nosso Deus faz com que todas as coisas aconteçam para o louvor do seu nome. E para o nosso bem, para a nossa edificação. Porque ele tem prazer na nossa vida. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Não foi para nós ficar levando tropeção e bater na cara no chão e ficando machucado na vida, não. Foi para nós sermos bem-sucedidos mesmo, meus irmãos. Então, essa casualidade, ela revela a ação soberana de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Creia nisso. Deus está no controle. Nada é por acaso. Deus tem um propósito de todas as coisas. Eu tenho que parar, eu tenho que analisar.
por que isso aconteceu? Né? Aconteceu dessa forma, que coisa estranha. Nesse momento que eu estava passando por isso, me acontece isso. Eu recebo uma mensagem de alguém, né? Eu abri lá a Bíblia num determinado texto, né? Eu liguei a televisão, estava passando uma certa mensagem. Então não tem casualidade. A ação soberana de Deus se manifesta o tempo todo na vida dos seus servos. E a parte final, a lição final que nós temos aqui, é que Deus recompensa a fidelidade. No capítulo 4, versículo 13, capítulo 4, versículo 13, alguém lê para nós aí. Agora lê para nós o versículo 17. Quem teve o filho? Foi a Ruth ou foi a Noemi? A Noemi nasceu um filho? Quem teve o filho? Com quem que o Boaz casou, afinal de contas? Foi com a Ruth. O filho foi dado como se fosse de Noemi. Aquele filho era o primogênito do seu filho que havia morrido. Aquele filho seria o seu resgatador, seria o seu protetor. Então, meus irmãos, Deus é aquele que muda cenários impossíveis. O cenário não parecia difícil, Marília? Deus mudou totalmente. Se o cenário está difícil na minha vida, na sua vida, na vida de pessoas que nós conhecemos, não vamos deixar ninguém desesperar, não, gente. O nosso Deus é o Deus do impossível. Cristo é o nosso Redentor perfeito. A nossa história faz parte de alguma coisa muito maior. Deus tem um plano extraordinário para a nossa vida. A história de Ruth é a história da vida comum das pessoas. No seminário, eu tive um professor que ele contou a história da família de Uberlândia e moravam na zona rural. Muitos anos passados, em que não é a riqueza que é hoje aquela região. E no momento de muita dificuldade, o pai resolveu pegar a família e mudar para São Paulo. Então, era o pai, a mãe, ele, mas a irmã dele. E ele era o caçula, a irmã dele era mais velha. Mudaram para São Paulo, tentar a sorte em São Paulo. Quando chegou em São Paulo, as coisas não aconteceram do jeito que o pai esperava. Foram morar num lugar não muito favorável, um aglomerado, numa favela. E o emprego não veio. Fazia um bico aqui, um bico ali. Começou a desanimar da vida, começou a beber. A filha se envolveu com um traficante local e engravidou do traficante. E ele, o rapaz, ele começou a se envolver com drogas. A família acabou totalmente. Aquele pai saiu do interior, da zona rural, no momento difícil, para buscar a sorte da cidade grande, São Paulo. Isso era muito comum há tempos atrás, gente. Há tempos atrás era muito comum tentar sorte no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Geralmente no Nordeste acontece muito isso, né? Mas algumas regiões do país, em momentos difíceis, era comum isso também. Num certo dia, quando a família estava no fundo do poço, né? O pai colocou a mão na consciência. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Igual o filho pródigo. Colocou a mão no... O que eu estou fazendo? Nós estávamos na roça, nós tínhamos uma igreja que nos amava, nós vivíamos com dificuldade, mas estava todo mundo firme na fé, todo mundo servindo a Deus. Agora minha filha tem um filho de um bandido, o meu filho é viciado, a minha mulher só sabe chorar, eu virei um cachaceiro. Vamos voltar para casa. Voltou para casa, ele e a família. Quando chegou em casa, foi bem recebido pela comunidade, foi bem recebido pela igreja. A igreja rapidamente providenciou todos os recursos para que eles pudessem ser atendidos nas necessidades deles. O filho hoje é pastor. Está vendo que bacana? A história de Ruth é história comum. É uma história da vida da gente. É uma história que todos nós conhecemos. Todos nós conhecemos alguém com uma história assim, né? E a Silânia nos presenteou, né, de poder estudar um pouquinho a história de Ruth. Para encerrar, pergunto de vocês sobre o livro,
Podem perguntar sobre o livro, se vocês tiverem dúvidas. Aleluia, né? Boaz é o exemplo de Cristo. É o tipo. A Bíblia fala dos tipos, né? Os personagens que apontam para Cristo, né? Então, Boaz, ele foi o resgatador de Noemi. Resgatou a sorte dela. Quem resgata a nossa sorte é Jesus. Jesus é o nosso resgatador. Então, Boaz é chamado de tipo de Cristo, né? Mais alguma consideração, gente? Pergunta no livro de Ruth? Beleza? Então vamos encerrar então, né, gente? Que o Senhor possa abençoar muito vocês, né? Tem muito mais coisa no livro de Ruth para poder tratar, mas eu acho que já até passamos aqui do nosso... já são 8h15, né? Mas foi muito bom a gente estudar um pouquinho o livro de Ruth. E no domingo, o texto escolhido, né? O sorteado, né, foi a dona Eliane Taranto, né? Dona Eliane, por enquanto, não fala para ninguém qual é o personagem, não, tá? No domingo, é um personagem muito significativo para o Dia das Mães, né? E o personagem tem que falar até com muito cuidado desse personagem. É um personagem que pode gerar até polêmica. Já até dei a dica para vocês, né? Pode gerar até polêmica. Tem que falar com cuidado desse personagem. Mas que Deus nos abençoe, né, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar.